Olá! Bem-vindos a mais um guia visual incrível! Hoje, a gente vai embarcar numa verdadeira viagem no tempo para rastrear a evolução das primeiras expressões artísticas da humanidade. Vamos explorar aquelas rochas e cavernas escuras que guardam os segredos mais profundos de quem nós somos. É um mergulho direto nas raízes do que significa ser humano e registrar nossa própria existência. Vamos lá? Para organizar a nossa jornada histórica hoje, o roteiro é o seguinte: a gente vai começar lá no passado profundo com a grande transformação da arte, depois vamos visitar os museus a céu aberto, discutir as ameaças e a preservação, debater um pouco sobre identidade e ética e fechar com chave de ouro falando de tecnologia e novas descobertas. Bom, começando pela seção 1, a grande transformação da arte. Aqui a gente examina o alvorecer da arte humana e a mudança colossal trazida pela Revolução Agrícola. Olha só esse contraste, é como o dia e a noite. De um lado, no Paleolítico, uns 40 mil anos antes de Cristo, a vida era pura sobrevivência em movimento. O pessoal era nômade, então a arte refletia essa urgência, sabe? Eles desenhavam animais super realistas no fundo das cavernas, provavelmente como uma espécie de ritual mágico para dar sorte na caça. Já do outro lado, no Neolítico, o jogo vira completamente. A agricultura aparece, as comunidades ficam sedentárias e o foco da arte muda para padrões abstratos em cerâmicas e tecidos. Em vez da caça, a gente começa a ver o registro de uma rotina estável e a construção de monumentos gigantes, os megalitos, usados para cerimônias em sociedade. E isso nos leva à seção 2, Museus a Céu Aberto. A nossa narrativa agora dá uma volta ao mundo pelos sítios arqueológicos mais espetaculares que existem. Mapear esses locais mostra um despertar artístico que aconteceu no globo todo. Olha o registro. A gente começa com a sofisticação da caverna de Chauvet, na França, há 32 mil anos. Depois, ainda na França, temos Lascaux, há 17 mil anos. Aí damos um salto enorme por cima do oceano até a Serra da Capivara, aqui no Brasil, com cenas dinâmicas de 12 mil anos atrás. E chegamos à história moderna, em 1868, que é o ano da descoberta incrível e super polêmica de Altamira, na Espanha. Mas o que mais impressiona não são só os desenhos. Em Chauvet, as rochas literalmente ganham vida com um detalhe muito íntimo. Lá não tem só tinta na parede, tem pegadas preservadas no chão, as marcas de um menino pequeno caminhando tranquilamente ao lado de um lobo enorme, 32 mil anos atrás. É de arrepiar, né? Um detalhe assim nos conecta na hora com as pessoas de carne e osso que viveram naquela época. E falando em crianças, a história da descoberta de Altamira parece até roteiro de cinema. Aquela arte deslumbrante no teto da caverna não foi achada por nenhum cientista brilhante, mas sim por uma menina de apenas 8 anos de idade. Ela estava explorando a caverna com o pai, olhou para cima e simplesmente achou. A qualidade dos bisões era tão, mas tão absurda, que os cientistas do século XIX se recusaram a acreditar de cara que os humanos primitivos tivessem capacidade intelectual para criar uma obra-prima daquelas. O problema é que esses locais são extremamente frágeis. Lascaux, que a gente chama de Capela Sistina da pré-história, é o melhor exemplo disso. Ela tinha mais de 600 pinturas maravilhosas, mas teve que ser trancada a 7 chaves em 1963. E o motivo? A nossa respiração. Pois é, a umidade e o gás carbônico liberados pelos turistas estavam literalmente derretendo as tintas originais. Qual foi a solução? Eles construíram Lascaux II, uma réplica perfeitinha da caverna. Assim, a gente pode continuar se maravilhando com a arte sem destruir a original. O que nos traz à seção 3, Ameaças e Preservação. Vamos trazer o foco para o presente e entender os perigos reais que esses lugares correm todos os dias. Pensa bem, essas janelas para o passado ficaram intactas por milênios, no isolamento total. Mas hoje a história é bem diferente. O vandalismo, tipo gente tocando nas pinturas ou escrevendo o nome na pedra, é um estrago irreparável. Além do turismo descontrolado que altera o clima dentro das cavernas, a gente ainda tem as mudanças climáticas piorando a erosão e, claro, o rápido desenvolvimento urbano. Construir uma estrada ou uma represa muitas vezes significa soterrar um patrimônio histórico inteiro sob o concreto. Então, o que a gente pode fazer na prática? Existem passos bem concretos. Primeiro, regra é regra. Nunca toque nas superfícies e guarde o flash da câmera, porque a luz forte agride os pigmentos antigos. Segundo, passe a informação adiante. Educar as pessoas sobre o valor de preservar tudo isso é fundamental. E terceiro, apoiar ativamente os arqueólogos e as instituições de pesquisa que estão na linha de frente, tentando salvar esses tesouros antes que eles sumam do mapa para sempre.
Avançando para a seção 4, identidade e ética. Porque esses locais não são apenas uma história global antiga. Eles têm um peso sagrado gigantesco para muitos povos modernos. A gente precisa entender que, para muita gente, isso não é passado remoto, é herança viva. Os aborígenes na Austrália, por exemplo, têm uma conexão impressionante de 60 mil anos ininterruptos com esses lugares. Eles ainda usam as cavernas para cerimônias e até renovam fisicamente algumas das pinturas ancestrais. E aqui no Brasil, essa ligação é super visível na estética. Padrões desenhados nas pedras há milênios ainda inspiram e se conectam diretamente com as pinturas corporais, as cerâmicas e as cestarias das comunidades indígenas atuais. É uma linha do tempo contínua. E aí entra um baita dilema ético. De quem é essa arte, afinal? É certo circular fotos de lugares sagrados pelo mundo quando as comunidades indígenas preferem que tudo fique resguardado? Como nós, enquanto sociedade, podemos encontrar aquele meio-termo perfeito entre fechar as cavernas para protegê-las e garantir que continuem acessíveis o suficiente para inspirar as próximas gerações? É uma balança bem complexa de equilibrar. Finalmente chegamos à seção 5, Tecnologia e Novas Descobertas. Vamos ver como as ferramentas da arqueologia moderna estão literalmente reescrevendo o que a gente achava que sabia. Os nossos ancestrais achariam que é pura mágica. Hoje, a arqueologia usa escaneamento a laser 3D para mapear as cavernas no mínimo detalhe, sem precisar encostar um dedo sequer na rocha. Luzes ultravioleta e infravermelhas revelam desenhos que o olho humano não consegue mais enxergar. A datação por carbono 14 ficou extremamente precisa, enquanto a realidade virtual chegou para resolver aquele nosso dilema ético anterior, oferecendo experiências super imersivas para as pessoas sem causar o menor dano à caverna original. Falando em revolucionar, olha só o que descobriram em 2018 na Espanha. A tecnologia avançada de datação mostrou que algumas pinturas simples não poderiam ter sido feitas pela nossa espécie. Elas eram antigas demais. Sabe quem pintou? Nossos primos neandertais. Isso derruba por completo aquele velho mito de que eles não tinham capacidade de pensamento simbólico ou artístico. Eles eram muito mais complexos do que a gente queria admitir. E a tecnologia quebra mais um estereótipo gigantesco. Sabe aquela velha ideia de que as cenas de caça e as mãos pintadas nas rochas eram sempre obras dos homens caçadores? Esquece isso. Analisando a anatomia exata e as proporções daquelas milhares de mãos em negativo, a ciência confirmou um dado impressionante. 75% dessa arte ancestral foi idealizada e criada ativamente por mulheres, uma verdadeira reviravolta na nossa história. E se alguém achava que fazer arte rupestre era só esfregar lama na pedra de qualquer jeito, pode repensar. Análises químicas profundas revelaram que as tintas eram, na verdade, misturas super complexas. Os nossos primeiros artistas eram verdadeiros químicos da natureza. Eles misturavam intencionalmente 5 ou 6 materiais diferentes de uma vez para conseguir a cor exata e fazer com que a tinta resistisse por milhares de anos. Uma engenharia química fenomenal para a época. Para encerrar nossa exploração de hoje, fica aqui uma provocação. A tecnologia continua extraindo segredos maravilhosos dessas pedras, seja revelando a autoria feminina em massa ou o talento dos neandertais. Mas o relógio está correndo contra a gente, com a urbanização feroz e as mudanças climáticas. A grande pergunta que não quer calar é, perante esse espelho incrível do passado, será que a gente vai conseguir proteger as nossas memórias mais antigas ou vamos acabar apagando a nossa própria história no processo de explorá-la? O que nós vamos deixar para as próximas gerações? Pensem nisso.